Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Este é o curso bíblico Palavra Viva. Eu sou o professor Jair Andrade Dias, coordenador do Instituto Bíblico Palavra Viva. Deixe o seu like, faça a sua inscrição em nosso canal. Amém? Na aula passada, citamos exemplos bíblicos mostrando que a língua é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Hoje vamos analisar por que o falar em línguas é o sinal. E também falar sobre os dons espirituais. Então, por favor, tá bom? Fique atento, ok? Na aula passada, citamos exemplos bíblicos da língua como o sinal. E vimos, inclusive, Atos capítulo 10, onde Pedro ele foi ordenado pelo Espírito Santo a entrar na casa de Cornélio, que era um capitão romano, um centurião romano, e lhe pregasse a palavra. E Cornélio ficou todo alegre, levou pessoas para lá para receber um homem que viria trazer a palavra de Deus, tudo mais. E aí, Pedro, a princípio, ele não queria ir, porque a verdade é que os judeus, o israelita em geral, os judeus, eles não se comunicavam, não se entrosavam, não aceitavam os gentios, tá bom? Por conta de sua religião, seus costumes e tal, eles não se comunicavam com os gentios, como diz ali em João 4, tá? Mas Pedro foi ordenado pelo Espírito Santo. Então, ele obedeceu, e entrou na casa de Cornélio, lá estavam vários convidados, gente que Cornélio convidou para ouvir a mensagem. Olha que legal, E Pedro entrou e ele começou a falar, começou a falar sobre o Evangelho e tal, sobre Jesus. Quando ele chegou no ponto em que ele dizia que nós temos o perdão dos pecados em Jesus, é como se o Espírito Santo dissesse: bom, aqui deixa comigo, daqui para frente deixa comigo. Então o Espírito Santo desceu em profusão, foi derramado sobre os gentios que estavam ali, E Pedro se espantou com aquilo. Ele pensou que isso era uma prerrogativa só dos judeus cristãos, Mas não. Olha, Deus se preocupa com os outros povos também. Ele aceita os outros povos também, não só os judeus, tá bom? E aí, então, as pessoas ali foram batizadas com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas que para eles eram desconhecidas, como está registrado em Atos 10, do versículo 45 ao 47. Bom, quando Pedro chegou em Jerusalém, a parte da igreja foi para cima dele. Foi para cima de Pedro, e lá no capítulo 11 de Atos, diz assim: você entrou na casa de gentios, comeu com eles, pessoal dando uma bronca ali em Pedro, Mas Pedro ficou tranquilo e ele explicou: não, o que aconteceu foi isso, o Espírito Santo me ordenou para que eu fosse na casa dos gentios e pregasse para eles, E eles começaram a falar em línguas, assim como nós. Quando eles ouviram a salvação no nome de Jesus, eles começaram a falar em línguas, assim como nós. E aí, se Deus deu o mesmo dom que ele deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem sou eu para opor-me a Deus e negar-lhes o batismo nas águas? Está lá em Atos, capítulo 11, principalmente, é o capítulo 11 todo, mas o início dele, mas Atos, capítulo 11, do versículo 15 ao 18. Então, repare aí, Deus deu o mesmo dom aos gentios que aos apóstolos e seus discípulos.
tá? Então o Espírito Santo ficou realmente liberado para todos que buscam, todos que querem a Deus, como Pedro ele mesmo já tinha dito, né, quando ele pregou lá em Atos 2, capítulo 2, né, 38, 39, ele já tinha falado isso, né? Mas temos mais um exemplo, tá, da manifestação em línguas em Atos. No capítulo 19, do versículo 1 ao 6, Paulo encontrou 12 discípulos, né, alguns discípulos, que não eram batizados com o Espírito Santo. Paulo percebeu isso. E os discípulos falaram: nós nem conhecemos, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou: em que batismo vocês foram batizados? Eles falaram: no batismo de João Batista. E aí Paulo então começou a explicar, né, e os batizou em água, no batismo cristão, né, em nome do Pai, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? E logo após isso, os crentes que foram batizados ali nas águas, no batismo cristão, também foram batizados com o Espírito Santo. Né? Eles começaram a falar em línguas e profetizar. Não levou 1 ano, 10 anos, 50 anos, não. Eles, logo após ter recebido a Cristo, né, recebido a Cristo, foram batizados. Então, ali em Atos capítulo 9, de 1 a 6, logo em seguida eles foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. Por fim, para encerrar essa parte, 1 Coríntios capítulo 14, né, Paulo ensina que os crentes devem controlar o falar em línguas, né, quando estão em público, principalmente. Tá? Ele não proíbe, né, ele não proíbe o falar em línguas, apenas ele diz: olha, falem consigo mesmo e com Deus, né, para que a pregação, a mensagem possa ser ouvida. Né? Então, Paulo diz ainda, ele diz que ele deseja que todos falem línguas, mas muito mais que profetizem. E ele explica, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza, quem fala, quem prega, ele está edificando a todos que ouvem, está edificando a igreja. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 5. Você pode conferir, tá? Continuando aqui, uma pergunta, né? Por que a língua é o sinal? Por que a língua é o sinal? Então, a Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que a língua é o órgão mais difícil de controlar. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. E Tiago ainda diz que quem domina, controla a sua língua, é perfeito e é capaz de controlar o corpo todo. Então, se o Espírito Santo controla a nossa língua, significa que ele tem poder de controlar o corpo por inteiro. Né? Porque o mais difícil ele controla, que é a língua. Então, tá? Ele consegue também dominar o corpo. Por isso a língua é o sinal, tá? Que o Espírito Santo está controlando todo o nosso ser, e não apenas a língua. Tá? A língua é o inimigo mais, vamos dizer assim, é a parte mais difícil. Se ele controla essa, controla o resto. Bom, antes de prosseguir, eu citei que Paulo encontrou com 12 discípulos e perguntou se eles já haviam sido batizados com o Espírito Santo. Depois de informações de ambas as partes, então, Paulo orou por eles com imposição de mãos, né? E eles profetizaram e falaram em línguas. Isso daí é só para corrigir a referência, que é Atos 19, do versículo 1 ao 6. Tá? Atos 19, versículo 1 ao 6. Amém? E falar em línguas é apenas o início. Então, falar em línguas não é tudo. É só o início. Devemos buscar os dons espirituais
e também nos fortalecer no fruto do Espírito, tá? Que nós vamos falar depois. O Espírito Santo nos dá conforme o seu propósito conosco. Não é a mesma coisa para cada um, para todos, né? Mas é individualmente, né? Então, ele tem um propósito com cada um de nós individualmente, tá? Então, os dons espirituais, há uma lista em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Está lá a lista de 9 dons. E também, Jesus deixou o seguinte texto para nós: peçam e será dado, busquem e acharão, batam e se abrirá, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, será aberto. E qual dentre vocês é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará uma serpente? Então, se vocês, sendo maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, do versículo 5 ao 8. E há seitas e até mesmo igrejas evangélicas que não creem na evidência do dom do Espírito Santo com falar em línguas ou com a manifestação de dons espirituais, né? Curas, milagres, né? Até dizem que isso não é mais para hoje, né? Ou até que é coisa do inimigo. Mas a promessa é para hoje, é para todos quantos Deus chamar. Pedro falou isso quando ele terminou a sua pregação lá em Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Amém? Então, os dons do Espírito Santo. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, acerca de 9 dons do Espírito Santo. Depois tem outras coisas mais, em outros textos que ele vai falar. Mas nesse aí, 1 Coríntios 12, de 8 ao 10, ele fala em 9 dons do Espírito Santo. Então vamos lá. Primeiro, palavra de sabedoria, né? A sabedoria dada por Deus ao homem, tanto na pregação, no ensino e outras áreas, né, da obra de Deus, que o homem sozinho e por si só não conseguiria, né? Está lá em Lucas 21, versículo 15, e ainda Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao 22. Tá? Palavra de ciência é o conhecimento de Deus para o homem, né? Como visões, revelações, né? Sonhos. Por exemplo, isso está lá em Atos, né, que nós vamos ver agora, né? Por exemplo, Atos 10, do 11 ao 35, quando Pedro viu um lençol descer do céu. Foi uma visão, tá? Uma visão onde ele via um lençol descer do céu, amarrado pelas 4 pontas, com todo tipo de animais e aves. E Deus falava para ele: Pedro, mata e come. Pedro dizia: não, Senhor, de maneira nenhuma, porque eu nada comi algo comum ou imundo. E Deus falava: não faças tu comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro, no início, ele não entendeu. Ele tomou conhecimento, né, de Deus. Ele mostrou a visão para ele, ele viu aquela visão, né? Mas ele não entendeu o significado, tá? Então, o que é palavra de ciência? É quando você recebe a ciência, recebe o conhecimento. E a palavra de sabedoria mostra a você o que você vai fazer com aquele conhecimento, tá? Então, palavra de ciência, você recebe o conhecimento, seja visão, revelação, sonho, e a palavra sabedoria, tá? Você recebeu essa informação. E o que você vai fazer com essa informação, com esse conhecimento, tá? Essa é a sabedoria, tá bom? A aplicação da palavra da ciência. Colocar em prática aquilo que você recebeu. 3. Fé.
não apenas a fé comum, a fé salvadora, mas a fé até capaz de operar milagres e curar e tudo mais. 4, dons de curar. Curar pela fé em Cristo. Né? Agora, mesmo cristãos, sem o dom de curar, eles podem orar por alguém e essa pessoa ser curada. Tá? Então, eu mesmo, outras pessoas também, muitas outras, né? Você talvez, né? Então já orou por alguém e alguém foi curado, né? Esposa, filho, parentes, tá? E foi curado. Então, mas não que você tenha o dom de curar, mas em determinados momentos Deus olha a sua fé e atende, tá? Como Ele quer, tá? O propósito sempre tem um propósito, né? Os dons não é para exibição, para demonstração, não é isso, tá? É para socorrer, para acudir alguém ou algumas pessoas, tá bom? Jesus não fazia milagres para se exibir, ele fazia para ajudar, para socorrer alguém toda vez, tá? Operações de maravilha, 5 operações de maravilha, são milagres e manifestações notáveis, né? Pelo poder de Deus, como um ato criativo, né? Regenerativo, muitas vezes, né? Um membro é reconstruído, é restaurado, um membro do corpo humano é restaurado, é reconstruído e tal, alguma coisa maravilhosa feita desse tipo, que vai além da cura, né? Então, profecia, quando o homem ou a mulher, né, recebe a mensagem de Deus e passa para a pessoa, para a igreja, tá? Para quê? Sempre tem um propósito, né? Então, qual o propósito da profecia, né? Podem ser 3: edificar, exortar e consolar. Então, edificar, para fortalecer na fé, né? Exortar, né, para chamar a atenção, para encorajar, né? E consolar é trazer consolo, alívio para alguém, para a igreja, tá bom? Deus manda também, né, discernimento de espírito, né? Quando nós, o 7, né, discernimento de espírito, é quando Deus manda examinar e ver se o espírito vem de Deus ou não, como lá em 1 João 4:1. O espírito pode ser espírito humano, espírito maligno ou espírito de Deus. Então nós temos que avaliar pelo espírito para saber qual a origem desse espírito, né, que está se manifestando. Deus fala isso, por exemplo, em 1 João 4:1. Variedade de línguas, 8. É quando a pessoa dá uma mensagem em línguas, né? Não só 2 ou 3 palavrinhas repetidas, mas uma mensagem em línguas, um cântico, uma mensagem em línguas, né? Mas esse dom ele tem só maior utilidade quando há uma interpretação de línguas. Então, por isso que Deus diz aquele que fala também peça para que seja interpretado, né? Então, a interpretação de línguas é quando Deus, alguém usado pelo Espírito de Deus, interpreta a mensagem em línguas que alguém está falando. Então é assim, uma pessoa está falando uma mensagem em línguas e a outra pessoa vai ali interpretando aquela mensagem em língua estranha, tá? Então a mensagem em língua estranha é interpretada por alguém, para que todos possam entender, tá bom? Então, rapidamente, é isso daí, mas nós vamos continuar falando acerca do Espírito Santo, dos dons e do fruto do Espírito. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe e prossiga na fé. Amém?